Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse papo de domingo é levar informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para todos, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Jesus, né? Psicografado pelo Mestre Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, né? Quem tem o livro, estude. Quem não tem, que possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é o filho do pastor. O filho do pastor, eu vou entrar lá na minha adolescência, que eu quero fazer um comparativo, né? E explicar sobre doutrinação. Então, quando eu estudava no ensino fundamental, na minha sala entrou um garoto, né? E começou a estudar. Ele já entrou bem adiantado, estava bem atrasado no semestre e tal. E não entrou, estava estudando. Só que ele era muito bagunceiro, batia nos garotos, todo dia ele era expulso de sala de aula, ia para a secretaria e tal. Né? E eu não entendia por quê. Porque todo pastor, todo protestante, se fala um crente, muito crentes, né? Nas leis de Deus. E como um pastor, eu penso isso na minha cabeça, né? Como um pastor tem um filho daquele bagunceiro. Eu não entendia isso. E eu ficava me perguntando, né? Aí um domingo eu estou no clube, né? Eu estava na sala de jogos, jogando damas e tal. E perto da porta a gente escutamos um barulho lá de uma pessoa apanhando, né? Uma pessoa batendo na outra. E a pessoa grita, ai, aí nós fomos lá fora para ver. Quando nós chegamos, né, para ver, quem eu encontro lá, o filho do pastor apanhando por causa de quê? Estava fumando maconha. E aí eu comecei a me perguntar de novo, por que o filho do pastor fumando maconha? Não deveria. Só que eu não entendia como funcionava essa doutrinação. Então eu achava na minha cabeça que você tendo uma pessoa de moral, assim, entre aspas, elevada dentro de casa, o restante da família tinha aquele segmento, né? E não é bem assim. A gente pega Jesus lá, ele tinha divergência com os irmãos por causa da moralidade dele muito alta, né? Então, bem mais tarde, eu vim entender, estudando a doutrina, me aprofundando, que nós temos, cada espírito tem uma memória, tá? E quando ele encarna, ele precisa ser doutrinado pelos pais. Qual a função dos pais? É a educação dos filhos. E qual a função da escola? Instrução a esses filhos. Quando existe falha, né? Dependendo da memória desse espírito, ele vai cair na vida do pecado, dos desejos mundanos, das paixões, do materialismo. Ele vai ficar preso àquilo ali. Porque é assim, uma pessoa que tem um vício, ele não pegou esse vício agora, ele vai pegando as encarnações e ela vai diminuindo. E como é que ele se controla? O controle dele é doutrinação. E essa doutrinação vem desde o ventre da mãe. Tá? E aí, falando sobre Jesus, fazendo prece, isso dentro do ventre da mãe, o pai e a mãe falando.
Né? Um exemplo, se for uma mãe solteira, o pai não vai estar lá. Então, a mãe falando com o filho, agora os pais estão ali, essa é uma questão de doutrinação. Ali fazendo prece para ele, falando de Deus, Mestre Jesus Nazaré, falando de caridade, e não fazendo as caridades, né? Fazendo prece coletiva, né? Explicando o que é uma prece moral, o que é uma caridade moral, o que é uma caridade material, o que é uma benevolência, né? O que é uma indulgência, e fazendo culto do lar, estudando. E quando o filho nasce, né? Ele vem para essa vida externa, continuar a mesma doutrinação, levar ele para mostrar as coisas, ele vai crescendo. O que acontece? Como eu coloquei, esse espírito tem uma memória. Se ele tem uma memória de vício de drogas, vício de sexo, né, ou qualquer outro vício, né, de bebida alcoólica, e essa doutrinação nele, que é desde pequeno, ele vai ter força para combater dentro dele. Porque ele não teve até agora essa doutrinação que dê essa força toda para ele combater isso. Porque ele vai praticar uma caridade, ele vai estar preso nessa doutrinação, que ele vai conseguir, ele vai atrair também espíritos mais evoluídos do lado dele, né? Agora, quando ele não tem essa doutrinação, ele vai atrair espíritos do mesmo pensamento dele. Se é pensamento de vício, ele vai estar lá praticando isso. Ele vai atrair só espírito daquele jeito que vai dar força para ele, né? E ele se doutrinado, ele vai atrair mais espíritos evoluídos para o lado dele. Tem tudo isso também, uma causa e efeito, né? E essa causa e efeito, ela vem. Agora, tem os pais que não se preocupam com essa doutrinação, acho que educar o filho, botar numa boa escola, boa faculdade e pronto. E só falar em dinheiro dentro de casa, só falar de, entendeu? E outras coisas erradas também, cortar hábito errado, explicar desde pequenininho que tem que ser o hábito tem que ser cortado. Agora os pais têm que cortarem também, né? E aí existe divergência. Aqueles filhos que são de prova e expiação, não são afins, vão ter divergência, um querendo gostar do outro. Então essa doutrinação faz com que esse filho não caia nesses erros, né? Porque nenhum pai sabe a memória do espírito que está ali, porque nós não estamos num planeta evoluído ainda estamos num planeta de prova e expiação, onde estamos aqui para passar por prova e expiação e não sabemos, né? Aí quando o filho vê na adolescência o filho fazendo coisa errada, quer fazer alguma coisa, aí é um pouquinho distante desde o ventre da mãe. Às vezes consegue, às vezes não, né? Tem família que tem divergência com os filhos, eles crescem daquele jeito, divergindo, e vai para a vida adulta, e pronto, tem só aquela divergência. Então não tem união entre eles, só divergência. Convergência eles não conseguiram. Por quê? Esse filho não teve essa doutrinação toda. Aí é uma falha dos pais. Mas ele foi um filho quieto, uma filha quieta, eu botava para ele fazer prece, mas fez muito pouco. Necessitava mais para trabalhar essa memória no espírito, né? Então a doutrinação, ela é muito importante, né, para a gente. Então o que eu estava querendo trazer, quando eu trouxe o filho do pastor, né, para essa discussão de doutrinação, esse pastor falhou na doutrinação, né? Porque muita gente fala assim: olha, Deus está comigo, mas é uma pessoa pecadora, uma pessoa que pensa só em sexo, enrola os outros, fica uma lei de Deus está comigo. Ele não está consigo, ele está distante de você, porque você está distanciando das leis de Deus, né? Ele pode gostar de você, mas você está distante dele, né? Então, esses equívocos que devem ter ocorrido para o filho utilizar as drogas.
filho do pastor, né? Então essa falha e essa falha existe, não só de pastores, não só de católicos, até mesmo da doutrina espírita, né? Existem falhas, e são falhas gritantes mesmo, dos pais na doutrinação. Então a doutrinação, olha só, tem outro detalhe também, doutrinação não é escola religiosa. É óbvio que dentro de uma escola religiosa você vai ter mecanismo para trabalhar essa doutrinação, mas você pode fazer prece sem escola religiosa, você pode fazer caridade sem escola religiosa, você pode fazer culto lá sem escola religiosa, você pode estudar qualquer coisa, qualquer doutrina de qualquer escola religiosa sem estar dentro de uma escola religiosa, né? Você pode tomar água fluidificada sem estar dentro de uma escola religiosa. Então, doutrinação não quer dizer escola religiosa. Então as pessoas confundem. Por isso que eu falo, tem pessoas que fazem maledicência das outras pessoas, fica dentro de uma escola religiosa e depois volta completamente errado. Tem pessoas que é viciada em sexo, vai para dentro de uma escola religiosa e sai dali fazendo sexo, às vezes até dentro de um templo espiritual. É amante de um, é amante de outra, entendeu? De outra pessoa. Então, é nesse contexto que a doutrinação vai ajudar. E o outro detalhe, a gente não tem Jesus aqui do nosso lado. Jesus conseguiu modificar dois espíritos, né, que é complicado. Primeiro, Maria Madalena, uma prostituta, com 7 demônios lá nela. Ele tira os 7 demônios dela e bota ela para uma santidade. Paulo de Tarso, que era antes Saulo de Tarso, um juiz assassino que matou 1.500 pessoas. Quando vai para matar Ananias, indo para Damasco, que ele vê no meio do caminho Jesus, né? O que Jesus transforma esse Saulo de Tarso? No Paulo de Tarso, que fez o quê? Não tinha uma ponte para fazer essa união, né? Levar os gentis a ser cristão, né? Porque os gentis eram materialistas, né? Vivia na corrupção, prostituição, né? E não tinha como eles serem cristãos. Então quem fez essa união dele? Paulo de Tarso, que bateu de frente com o Tiago, irmão de Jesus, né? Para quê? Para que os gentios se tornassem cristãos, né? Então nós não temos Jesus aqui que possa pegar. Ele não pegou todo mundo. Estou citando o exemplo de Maria Madalena e Paulo de Tarso, né? Que eram assim terríveis, né? E aqui nós não temos mais Jesus, né? Então a doutrinação é muito importante, né? E eu volto a dizer, a doutrinação não quer dizer que tem que ir para a escola religiosa, né? Ir para uma escola, adentrar numa escola religiosa e cometer os mesmos pecados, falar mal de si, pedir coisas ruins para si. O que adianta estar dentro da escola religiosa? Nada, né? Então, doutrinação é isso, é ficar em prece, que Jesus fala, vigiar com as preces, é estudar, né, a doutrina, fazer culto lá, fazer caridade. Há muita gente fala assim, eu ajudo um parente meu, ajudo fulano. Isso é caridade exclusiva, né? Agora eu quero ver ajudar as outras pessoas que têm a mesma coisa passando por ele, né? Então é isso, a gente tem que analisar isso, né? Fazer benevolência, né? A benevolência é uma prática de duas caridades quando nós praticamos ela, a caridade moral e a caridade material. Então, um exemplo, se uma pessoa no meio da rua me para, né, me pedindo, eu não conheço essa pessoa, ela me para, olha, eu estou precisando de comer, você pode me arranjar? Eu pego lá um dinheiro, dou para ele, se eu puder fazer isso, né, ou dar alguma coisa para ele, ir no mercado, comprar algumas coisas para ele, se eu puder fazer. E aí dou atenção para ele, fico bastante tempo conversando com ele ali. Eu estou praticando duas caridades, a caridade moral, de eu dar atenção para ele, e a caridade material, de eu dar alguma coisa para ele comer. Estou fazendo as duas coisas, né? Então, é nesse contexto,
E aí, aí o espírito sendo doutrinado, ele vai entender quando Jesus pega aquela máxima da obediência e resignação. A obediência é o que é? É o sentimento da razão. E essa razão é o que é? Respeito às leis de Deus. A resignação, o que é? É o arrependimento. É o que? É um sentimento do coração. Eu só posso me arrepender de alguma coisa que eu faço estando com o meu coração limpo, né? Então, um exemplo, uma pessoa que faz maledicência da outra, então ela fala assim, vou parar com maledicência, não vou fazer mais maledicência de ninguém. É óbvio que ela fez com os outros, ela vai resgatar, mas no momento que ela fala que para e parou mesmo, ela está sendo resignada, ela está sendo o quê? Arrependida do que ela fez. E ela pede perdão a Deus e não vai fazer mais aquilo, né? Então, a obediência, a resignação é importante nessa máxima para a gente. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma estrutura de quê? De doutrinação. Querer fazer tudo assim no cru, não fazer, não entender nada, fazer nada, vai fazer uma opção de coisa errada e vai continuar na mesma coisa. Vai trocar 6 por meia dúzia. E principalmente aquela pessoa que enche a boca de um templo espiritual, vou no meu templo espiritual, é isso, e volta de lá fazendo uma opção de coisa errada. Então é nesse contexto que a gente tem que ter um pensamento bem concreto sobre doutrinação. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.